E aí galera, beleza? Bem-vindos ao Paleta de Desenhos, aqui é o Alessandro e hoje a gente vai falar de um assunto que é uma dúvida recorrente de vocês, que eu vi através dos comentários, é o fundamento de luz e sombra. E agora deixa o like aí para fortalecer o canal e me ajudar a bater as metas aqui do YouTube e também para mostrar a indignação de vocês com as companhias elétricas quando falta luz na casa de vocês. E agora, sem perder mais tempo, vamos lá! Eu preciso começar aqui falando que esse fundamento ele não é fácil, tá? Ele exige que a gente tenha um ótimo conhecimento sobre formas e espaço em 3 dimensões. Eu já fiz um vídeo sobre isso e eu vou deixar ele linkado aqui nos cards. Então nesse vídeo eu vou abordar os aspectos principais desse fundamento, que já vão dar uma boa base para que vocês consigam fazer uma sombra massa no desenho de vocês. A primeira coisa que eu quero comentar é um erro de definição, ou até melhor, uma definição incompleta que eu já ouvi algumas vezes por aí. E essa definição diz que a sombra é o local onde não tem luz, e na real isso pode ou não ser verdade dependendo do caso, então eu vou dar um exemplo claro aqui para vocês. Nesse desenho que eu fiz tem um prédio, uma pessoa e um carro, e eu vou fazer com que esse prédio projete uma sombra sobre essa pessoa e esse carro. Se aquela definição fosse real, aquilo que aconteceria seria mais ou menos isso aqui. Por causa da ausência de luz, a gente não consegue distinguir mais nada do que está acontecendo, e tudo acaba ficando escuro como se fosse no espaço. Para aquilo que a gente está acostumado a ver no dia a dia, isso aqui não é uma boa representação de sombra. Então para esse caso, que é uma coisa mais cotidiana, o que a gente vai ter é algo mais parecido com isso aqui. E aqui a região de sombra não é uma região de ausência de luz, mas sim uma região onde não existe incidência direta da fonte de luz, que no caso seria o Sol. E é exatamente por isso que a gente consegue distinguir e ver todos os elementos que estão dentro dessa área. E obviamente isso aqui é uma representação muito simples, então agora vamos se aprofundar um pouco mais no conteúdo. A gente não tem como estudar esse fundamento sem primeiramente entender qual que é a nossa fonte de luz. E para esse vídeo eu vou pegar aquele tipo de fonte que eu acredito que é a mais fácil de entender, que é a fonte de luz de raios paralelos, e para isso a gente vai utilizar o Sol. Por causa da diferença de tamanho gigantesca entre o Sol e a Terra, a gente considera o Sol uma fonte de luz de raios paralelos, diferente daquela lâmpada que a gente tem na nossa casa. E a vantagem de utilizar esse tipo de fonte é que no momento que a gente determina uma direção para os raios de luz, todos se comportam exatamente da mesma maneira. E aqui eu vou usar esses dois objetos para mostrar como que esses raios de luz paralelos eles interagem com as superfícies. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui é para quais direções essas superfícies desses objetos estão apontando. E para mostrar isso melhor, eu coloquei essas setas laranjas que apontam para essas direções. O primeiro objeto, que tem apenas planos retos, ele é bem direto ao ponto, ele tem cada plano apontando para uma direção. Já o objeto cilíndrico, ele tem um plano que aponta para uma direção única e também essa superfície arredondada, que faz uma volta de 360 graus, apontando para todas essas direções de forma circular. E o motivo pelo qual a gente precisa saber disso eu vou mostrar com essa figura aqui. Aqui a gente tem duas vezes o mesmo objeto, um que está em pé e outro que está inclinado. Essas setas amarelas elas representam aqueles raios de luz que são paralelos, como se viessem do Sol. E a distância vertical que esses raios de luz têm entre si é exatamente a mesma, tanto para o primeiro objeto quanto para o segundo. Só que exatamente pelo fato do segundo objeto ser inclinado, ele não consegue receber todos os raios de luz em cima dele. Enquanto o primeiro objeto, por ser completamente vertical, nesse caso ele consegue captar todos esses raios de luz. E é por isso que a direção de uma superfície relativa à fonte de luz vai determinar o quão iluminada ela é. E agora a gente vai analisar o objeto de planos retos sendo bombardeado por esses raios paralelos do Sol. Na esquerda a gente tem o nosso objeto, com os planos e as direções desses planos, e na direita a gente tem a visão lateral desse objeto e a direção dos raios de luz. E para esse exemplo aqui eu estou imaginando esse objeto no espaço, e o porquê disso é que a gente não vai ter que lidar com luz refletida, sombra projetada e outras coisas. E isso vai tornar muito mais simples a compreensão daquilo que vocês vão ver agora. Então, exatamente pelo fato do plano frontal desse objeto ter exatamente a mesma direção dos raios de luz, ele vai ser muito mais iluminado do que o plano inclinado dele. E já os planos lateral, superior e inferior desse objeto, por estarem completamente perpendiculares aos raios de luz, eles não vão ser iluminados. E claro que o plano de trás do objeto também não vai ser iluminado porque a luz está vindo do outro lado, está vindo pela frente. E exatamente por esse objeto estar no espaço, ele não tem nada ao redor para refletir luz e iluminar ele nessas outras áreas. E isso é igual quando a gente olha para uma foto de um planeta, que o lado escuro dele ele meio que se mescla junto do espaço. E claro, aqui eu coloquei os contornos da forma desse objeto, mas se a gente quisesse observar ele no espaço, a gente precisaria de uma espécie de fundo para destacar ele, algo desse tipo aqui. E agora vamos fazer a mesma coisa e analisar esse objeto cilíndrico no espaço. Então aqui no lado esquerdo a gente tem um objeto com os planos dele e as direções, e no lado direito a gente tem a vista lateral desse objeto com a direção dos raios de luz. E o que a gente já consegue perceber aqui é que essa superfície curva tem uma região que aponta diretamente para a direção da luz, e depois ela vai se curvando e se voltando cada vez mais contra essa direção. E o que acontece é que a partir de uma região, a luz não consegue mais atingir esse objeto. E essa região que aqui está representada com uma linha laranja, ela é conhecida como a linha de terminação.
E é a partir da linha de terminação que a gente vai ter a sombra. E essa sombra que é conhecida como a sombra da forma do objeto. No caso do objeto anterior, aquele que tinha os planos retos, as áreas de sombra dele também eram áreas onde não tinha incidência de luz direta. Mas a grande diferença entre esses dois objetos é exatamente como se dá essa transição entre a área de luz e sombra. Essa região de transição entre a área de luz principal e a linha de terminação é conhecida como meio tom. Mas tanto a área de luz principal quanto o meio tom ainda possuem incidência de luz. A diferença é que a quantidade de luz que incide nessa superfície devido à variação na direção dela. E novamente, como esse objeto também está no espaço, a gente não vai conseguir enxergar essas regiões que estão na área de sombra. Então, para esses casos, a gente pode sim dizer que as regiões de sombra são as regiões onde não tem luz. Mas agora vamos trazer esses objetos para a Terra, onde a luz pode ser bastante refletida pelo ambiente. Um detalhe rápido que eu quero comentar é que eu não quero que vocês se atenham às cores. Aqui a gente está falando mais de claro e escuro, apesar de eu ter utilizado umas cores para deixar os desenhos um pouco mais vivos. Mas estudar a teoria de cor com luz e sombra já é um assunto bem complexo por si só, então eu não estou envolvendo isso nesse caso aqui. Agora aqui a gente tem o nosso mesmo objeto de planos retos, só que no ambiente que reflete bastante luz. Aquela seta amarela indica a direção de onde vem a luz do Sol. Cuidem que isso só mostra a direção de onde vem a luz, e não que é apenas um raio de luz só. Esse plano inclinado do objeto é o que possui a mesma direção da luz do Sol, por isso que ele é o mais iluminado, e em seguida é o plano superior e o plano frontal dele. O plano lateral desse objeto ele não está recebendo luz direta do Sol, por isso que ele está numa região de sombra. Só que esse plano ele é visível porque a luz refletida do ambiente atinge ele, assim como a luz do próprio céu azul. E esse objeto ele consegue bloquear parte dessa luz do Sol que atingiria o chão. E esse bloqueio da luz faz com que ele gere uma sombra, essa sombra que se projeta no chão, e ela é conhecida como sombra projetada. Existem outros aspectos sobre sombra projetada, luz refletida e outras várias coisas que eu não quero comentar nesse vídeo, até para ele não ficar muito extenso e também muito complexo. A própria luz refletida ela não é exatamente como eu coloquei aqui. Se eu quisesse fazer algo um pouco mais realista, eu teria feito dessa forma. Aqui, esses planos que estão mais próximos do chão, eles recebem mais dessa luz refletida, então ele cria esse gradiente que vai de uma região mais clara para uma mais escura. Mas isso aqui é algo que só quem domina a parte mais básica que tem que se preocupar mais. E agora vamos ver o cilindro nesse mesmo ambiente com a mesma direção da fonte luminosa. Uma coisa que vocês podem reparar aqui é na região da linha de terminação. A linha de terminação é uma das regiões mais escuras da sombra de forma do objeto. E isso acontece basicamente porque essa é a região da sombra de forma do objeto que recebe menos luz refletida. E é por isso que a gente vê aquela região logo abaixo dessa linha com uma tonalidade mais clara. E um aspecto importante é que quando essa região de sombra com linha de terminação, luz refletida, a região de luz com a luz principal, meio tom, quando tudo isso é bem aplicado, a gente consegue expressar muito melhor a forma do objeto. E agora vamos para uns exercícios para vocês começarem a colocar isso aqui em prática e eu também poder explicar mais alguns outros detalhes. Então, galera, o primeiro tipo de exercício que a gente tem que fazer é desenhar formas 3D simples e colocar iluminação nelas. O ideal é começar com aquelas formas que têm superfícies planas, como por exemplo o cubo. Aqui a gente tem que se preocupar apenas com a direção da luz, quais planos estão sendo mais iluminados, quais estão sendo menos iluminados e quais que não estão sendo iluminados de forma nenhuma. E o objetivo aqui não é ficar definindo sombra projetada, luz refletida e esse tipo de coisa. Depois da gente trabalhar com essas formas com superfícies planas, a gente vai para as formas que têm superfícies curvas. E o objetivo aqui é só determinar qual que é a região de sombra, ou seja, a linha de terminação, que é onde a forma para de pegar aquela luz direta. E novamente, num primeiro momento não se preocupem com luz refletida, gradientes de iluminação, esse tipo de coisa. O ideal agora é só entender quais regiões do objeto recebem luz direta e quais regiões não recebem. Depois da gente praticar isso por um bom tempo, quanto mais melhor, contanto que a gente entenda aquilo que a gente está fazendo, aí que a gente começa a definir as regiões de meio tom e regiões de luz refletida no objeto. E assim a gente vai treinando esses gradientes, de transição. E um detalhe que eu acho que eu não comentei antes é que o nome dessa região de sombra que fica logo após a gente passar pela linha de terminação é sombra principal ou sombra central. E é ela que, junto da linha de terminação, por receber menos luz refletida, é uma das áreas mais escuras da sombra de forma do objeto.
E um outro aspecto importante das regiões de sombra é que essas regiões onde os objetos se encostam ou onde eles encostam numa superfície são regiões muito escuras, porque ali praticamente não tem luz e a sombra que elas formam é conhecida como sombra de oclusão. E aqui agora eu vou mostrar rapidamente como que se forma uma sombra projetada, num diagrama bem simples, mas o ideal para entender isso aqui para valer é fazer uma representação desses objetos rotacionando no espaço, a fonte de luz também se posicionando em outros ângulos, e também utilizar alguns princípios de perspectiva junto disso. Então essa é uma outra parte que eu não vou abordar agora nesse vídeo. E sempre que vocês tiverem dúvidas sobre como a luz e a sombra se comportam, peguem imagens na internet, observem objetos no dia a dia, mas garanto que vocês saibam claramente quais são as fontes de luz que estão iluminando esses objetos. Se a gente não entende qual que é o tipo de fonte luminosa e qual que é a direção dela, a gente não vai entender nada sobre esse fundamento aqui. E agora eu vou começar o desenho aqui de um bichoto maneiro e eu vou tentar colocar uma iluminação legal nele. E a primeira coisa que eu resolvi fazer aqui é criar a estrutura dele com formas geométricas básicas. Isso aqui vai me ajudar tanto na composição do corpo dele quanto na resolução da luz e sombra. E vocês podem ver que eu desenho umas esferas deformadas, depois eu mudo para paralelepípedos, tudo isso eu faço para poder me achar na perspectiva desse desenho. Por isso que eu sempre comento que as formas tridimensionais é o fundamento que permite a gente entender praticamente todos os outros. E aqui eu estou fazendo toda essa parte estrutural do desenho com linhas bem fortes. E isso não é o ideal, eu estou fazendo mais para que a câmera consiga captar essa imagem. Como essas linhas são apenas uma base, elas estão aí para a gente poder corrigir qualquer coisa se necessário. Então não é bom fazer elas muito fortes, caso a gente precise apagar, ou que o próprio desenho depois ele cubra elas de alguma forma. E agora que eu acabei essa estrutura, eu vou colocando as formas mais complexas por cima. E eu quero ver aí nos comentários quem sabe como que se chama esse bicho aqui. Eu acho que muita gente vai errar. E eu não vou dizer aqui durante o vídeo qual que é, eu vou botar mais pra frente só nos comentários, mas quero ver se alguém aí adivinha. E agora, antes de começar a colocar os efeitos de luz e sombra, eu faço um line art só para deixar tudo melhor definido. Essa seta que eu estou colocando, ela indica qual que é a direção da luz, e se lembrem que são raios de luz paralelos, que nem se fosse do Sol. Da mesma forma que nos exercícios de antes, a primeira coisa que eu começo a fazer é colocar as linhas de terminação das formas. Assim eu já determino quais são as regiões que estão sob luz direta e quais que estão na sombra. E à medida que eu vou colocando as linhas de terminação, eu já posso começar aplicando uma leve camada de sombra. Claro que tudo isso depois vai ser melhor trabalhado. E eu quero que vocês reparem que mesmo colocando apenas essa sombra leve, a gente já consegue dar uma noção muito maior de tridimensionalidade para o desenho. Outra coisa que eu também já vou colocando são valores bem escuros das regiões de sombra de oclusão. Dessa forma eu já consigo ter uma noção visual do alcance de claro e escuro que esse desenho vai ter. E à medida que eu vou adicionando mais algumas sombras de forma com as linhas de terminação, eu também já vou colocando algumas sombras projetadas. Por exemplo, o queixo dessa criatura, que eu não vou dizer qual que é, projeta uma sombra sobre o pescoço dela mesma. E depois eu vou adicionar outras sombras projetadas, como por exemplo dessas asas sobre o próprio corpo.
E eu particularmente gosto de trabalhar no desenho como um todo, então eu nunca vou deixar uma área 100% pronta e depois eu vou fazer todo o resto. Não, eu vou numa área, depois eu vou para outra, depois eu volto, eu vou indo e voltando, construindo o desenho aos poucos. Então tá, galera, esse aqui é o desenho de luz e sombra aqui dessa criatura aqui que eu tenho para apresentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham aprendido alguma coisa. Lembrem de ir com calma. E a coisa principal que eu quero que vocês peguem aqui desse vídeo é mais aquela questão de entender onde que a luz termina e onde que começa a sombra. Só com esse início aí já dá para desenhar muita coisa legal, mas eu pretendo mais pra frente também fazer um outro vídeo complementando mais ainda esses efeitos de luz e sombra. Tem várias coisas que eu não comentei aqui. Podem comentar aí o que vocês acharam, se tem até alguma dúvida sobre esse assunto. E quem não é inscrito, se inscreve aí, porque só assim vocês vão continuar acompanhando esse conteúdo legal aqui que eu trago pra vocês. E que dá bastante trabalho pra fazer também. Então pra esse vídeo é isso aí, galera. Fui!